Olha, eu quero corrigir uma coisa aqui. Se tiver ficado algum mal entendido no vídeo passado sobre o capítulo 12 de Mateus, versículo 34, quero que vocês entendam o seguinte: eu não estou chamando ninguém que está assistindo esse vídeo de raça de víbora. Eu estou falando aqui o que o Senhor Jesus falou com os fariseus. O Senhor Jesus estava chamando os fariseus de raça de víboras, porque eles eram pessoas que se passavam de bons mocinhos, bons religiosos, estavam se apresentando como pessoas boas e santas, que quando você olhava para eles assim, eles estavam com aquela arquinho em cima da cabeça e aquela posição de santidade, de bonzinho, mas no coração deles, Jesus viu que era um coração mau. Jesus via que era um coração mau. Então, eu estou dizendo que o que Jesus falou, Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, né? E eu não estou chamando aqui as pessoas que estão assistindo de raça de víbora. Mas o certo é que cada um de nós precisamos estar avaliando nosso coração, observando nosso coração, se nós não estamos tendo um coração enganoso, um coração que tem duplo ou triplo sentido nas coisas. As coisas que nós fazemos se não são coisas que têm. Às vezes nós queremos alcançar um objetivo e sabemos que aquele objetivo nosso é um objetivo que não agrada as pessoas que estão ao nosso redor, então nós agimos de uma outra forma que ninguém percebe que o meu objetivo é esse aqui, e aí depois que está tudo feito, tudo ajeitado, aí eu pego o meu objetivo e guardo. Então esse é um coração enganoso. Então é isso que Jesus está dizendo. Raça de víbora. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser o nosso sim, sim e o não, não, conforme a palavra de Deus diz. Eu quero seguir aqui onde Isaías, eu tenho aqui nesse papel os versículos que eu tirei da Bíblia para a gente estar conversando. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Acontece o seguinte: quando Isaías disse, o Senhor mandou que Isaías falasse isso, e o Senhor disse para o povo de Israel assim, o povo de Israel estava vivendo um momento terrível. Eles tinham o templo para adoração ao Senhor. Eles iam lá, faziam o seu sacrifício, faziam todo o ritual religioso. Porém, eles estavam vivendo eles estavam praticando uma idolatria terrível, ao ponto de que os reis faziam até sacrifício de seus filhos a ídolos. Chegava diante de uma imagem de escultura e fez sacrifício do seu filho a ídolos. Isso está na palavra de Deus. Quem estuda, quem lê a palavra de Deus, vê esses fatos acontecendo. Então era desta forma que esse povo chegava diante de Deus. Chegava, ia lá, adorava, porque na lei estava escrito, na lei dos homens estava escrito, que era para eles irem e fazer seu sacrifício, e um monte de coisas que eles não podiam fazer. No dia de sábado não trabalhava, no dia de sábado não podia andar uma certa distância, mas no coração deles, e a prática de vida deles, era uma prática contrária à vontade do Senhor. Era uma prática que aborrecia ao Senhor. Tinha uma carinha de servos de Deus, mas na verdade não era. Por isso nós precisamos, quero frisar mais uma vez, orar ao Senhor e dizer: Deus, sonda o meu coração, observa no meu coração, Senhor, se existe alguma coisa que é desagradável a Ti. Fala comigo, me mostra pela palavra do Senhor, porque eu quero ser agradável ao Senhor.
E esse povo de Israel, o que aconteceu com eles depois? Eles foram asilados, foram levados para uma terra distante, ficaram até em 1900, desde esse período bíblico, onde eles eram uma nação, onde eles tinham reis, tinham príncipes, tinham sacerdotes, era uma nação formada. E eles ficaram desde este período bíblico que Isaías, ele escreveu, o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo Jesus. Desde este tempo, este povo ficou sem nação. Eles passaram a não existir como nação no mundo. Eles só existiam como povo. Foram levados para o cativeiro, foram levados presos como escravos para a Babilônia. Lá ficaram muito tempo, até ficaram 70 anos como presos na Babilônia, como cativos, como escravos na Babilônia. Depois, por Neemias e Esdras, foi mandado de volta para a terra deles, para eles lá poderem levantar o templo de novo, para eles lá cultuar o Senhor, mas não como uma nação formada. Consequência do quê? Consequência de um coração imundo, de intenções duplas. Nós não podemos ter intenções duplas. As nossas intenções ela tem que ser uma só. Como assim diz o Senhor Jesus: sede vós dizer sim, sim, não, não. Tudo que passar disso é de procedência maligna. Tudo que passa do sim, sim, do não, não, vem de Satanás. Por isso este povo, ficou até 1947, se não me engano, 47 ou 48, ficaram sem ser uma nação, ficou sem ser Israel. E agora, em 1947 ou 48, que eu não me lembro ao certo o ano, creio que é 47, eles voltaram a ser uma nação, e foi um brasileiro que assinou, que votou o voto de Minerva, aprovando eles como uma nação. Por isso eu creio que o Brasil é um país abençoado, porque um brasileiro foi o voto de Minerva. Se ele votasse contra, Israel não seria uma nação naquele momento. O certo é que a palavra de Deus diz que eles voltariam a ser. Mas demorou. Ou seja, eles foram dizimados, foram acabados, e só demorou 2.500 anos para ser restaurado como uma nação. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado com as intenções do nosso coração. Nós precisamos viver, como Jesus disse, o nosso sim, sim, não, não. Né? E o estado espiritual de Israel era um pouco pior do que em Mateus. O que eu estava falando sobre o estado espiritual de Israel. O rei Manassés, ele era um rei de coração mau e vivia numa idolatria terrível, e ele praticava feitiçaria. A feitiçaria que ele praticava era essa, de levar o sacrifício. Nós vemos que pessoas dizem que levam um cabrito nas encruzilhadas para poder fazer sacrifício de feitiçaria. O rei Manassés, sabe o que ele fez de sacrifício de feitiçaria? O filho dele. Né? Essa era a situação de Israel. E depois ia lá no templo, e fazia sacrifício, dizendo que estava fazendo sacrifício santo a Deus. Nós não podemos viver de sacrifício. Nós precisamos viver de obediência ao nosso Deus. Né? Então essa palavra que eu deixo para vocês hoje. Depois nós vamos mandar outro vídeo na sequência. Deus os abençoe na graça e na paz de Cristo Jesus.